Então você quer ampliar o atendimento online do seu negócio. Olha só, existe uma ferramenta chamada Chatbot. Chatbot é um recurso que está tomando uma notoriedade grande no mundo digital, quer seja no atendimento através de chat, né, através de escrita, ou também no atendimento telefônico. Chatbot é uma abreviação de Chatter Robot, né, robô conversador. E é claro que a gente está falando aqui de um robô através de software, né? Não é um robô que fica digitando nada. Então é um software apelidado de robô, porque ele faz tarefas automatizadas, tarefas repetitivas. Mas o chatbot ele também tem alguns recursos de inteligência artificial que eu vou explicar daqui a pouquinho. Esse robô ele pode fazer, às vezes, por exemplo, de um chat dentro do seu site. Então a pessoa entra lá, está com dúvida sobre algum produto ou serviço, começa a conversar com o robô, pergunta para ele. Por exemplo, num consultório odontológico, num consultório médico, como eu faço para agendar uma consulta? O robô responde para ele lá. Esse robô também é visto aí através do telefone, conversando com você, né? Você já deve ter ligado para uma grande companhia e ele te perguntar: se você quer ser atendido pelo departamento financeiro, diga financeiro. Aí você fala, né, financeiro, e ele tenta te entender. Então existem duas vertentes aí do chatbot, né? A primeira é um chatbot mais simples que realiza tarefas automatizadas e a outra é o chatbot baseado em inteligência artificial. Ambos eles são programados através de palavras-chave. Vamos começar pelo chatbot mais simples, aquele que responde através de uma programação pré-definida e ele é mais simples. Por exemplo, o pessoal vai lá no seu Facebook, no teu site e sempre pergunta qual que é o teu telefone, como que eu chego até você, qual o horário de atendimento, qual é a agenda, como eu faço para agendar uma consulta. Então tudo isso é baseado em palavra-chave. O robô identifica uma determinada palavra-chave, consulta um banco de dados e dá a resposta para o cliente. Então, por exemplo, qual é o seu endereço? Ele vai no banco de dados, pega o teu endereço e mostra para o cliente. Um outro exemplo, como eu faço para trocar um produto? Então você entra lá numa loja virtual, chama lá o assistente, por favor, como eu faço para trocar um produto? O robozinho pega aquela palavra-chave, troca de produto, consulta o banco de dados e coloca um texto para você na tela. Enfim, através de palavras-chave você consegue um bom resultado. Imagina só, você está lá no WhatsApp e conversa com o teu amigo de outra cidade. Pergunta para ele, como é que estão as coisas por aí? O teu amigo, o que ele vai fazer? Ele vai consultar dentro da cabeça dele, dentro do repertório dele, das notícias, enfim, situações que ele sabe da cidade e vai começar a conversar com você. Essa mesma conversa que você tem através do WhatsApp ou do Facebook com o seu amigo, você pode ter com um robô. Por exemplo, digamos que você está dentro lá de um site de um jornal e você pergunta para o robozinho lá: olha só, como está minha cidade hoje? O que aconteceu em Curitiba hoje? O que aconteceu em São Paulo hoje? Você tem notícias sobre essa empresa? Você tem notícias sobre quais são as principais notícias de hoje? Enfim, você vai fazendo pergunta pro robô, ele vai consultando o banco de dados e vai te informando. Né? Através de palavras-chave ele vai te informando. Aí depende da profundidade do robô, depende do tipo do robô. Mas é basicamente assim que funciona. O mesmo vai funcionar também através de lojas virtuais ou outros sites. Por exemplo, você entra numa loja virtual e pergunta lá: quais são as TVs de 32 polegadas que você tem? O robô vai buscar dentro do banco de dados e vai te mostrar. Inclusive tem robôs que hoje conseguem fechar a venda através do Messenger mesmo, né? Quais são os carrinhos de bebê que você tem? Quais são as televisões entre esse e esse preço? Você pode ir perguntando para ele e ele vai te respondendo. Então olha só, esse aí é o robô mais simples, que através de palavras-chave ele faz uma busca dentro do banco de dados e vai te dando respostas. Existe um esforço de quem contrata esse tipo de serviço para programar esse robô, para mostrar para ele o que ele deve fazer. Então, não é simplesmente colocar lá e o robô sai funcionando. Você tem que ter um esforço inicial para fazer ele funcionar. Cadastrar palavras-chave, comportamentos, caminhos, enfim. Aí existe uma demanda para colocar o robô para funcionar. Mas olha só, não para por aí. O negócio legal é agora. O negócio que fica interessante é o robô com inteligência artificial. O robô com inteligência artificial ele começa a entender o comportamento do consumidor, do cliente, através de tentativa, erro, falha, sucesso, e ele vai se moldando, ele vai aprendendo, né? Inteligência artificial, machine learning, tudo isso aí pode fazer com que um robô se torne mais e mais sofisticado.
O importante, né? O robô vai tentar ter sucesso, né? O robô de inteligência artificial ele vai ter sucesso. Então digamos que para ele ter sucesso ele tenha que ter sempre uma nota 5 lá no atendimento dele. Ele não pode ter nota 4, não pode ter nota 3 nem nota 2. Assim que ele começa a trabalhar, ele vai identificando quais os caminhos que ele percorreu para chegar numa nota 5. Eu falei com determinado consumidor dessa maneira, cheguei numa nota 3. Eu falei dessa maneira, cheguei numa nota 4. E assim ele vai se moldando. Um exemplo mais prático, mais realista seria assim: você entra dentro de uma loja virtual ou entra dentro de um site de um consultório médico e o robô tem que te fazer uma venda ou tem que te agendar uma consulta. Então digamos que ele entenda a maneira que mais eficiente de agendar uma consulta ou a maneira mais eficiente de te vender um produto. Esse é o objetivo de um robô com inteligência artificial. Digamos que ele tem ali 4, 5 caminhos iniciais para tentar agendar uma consulta com você, né? A pessoa entra dentro do site, do consultório, pergunta quais são os horários disponíveis e o robô tem 4, 5 caminhos ali pré-programados para ele oferecer para o paciente. Digamos que ele identifica ali que um dos caminhos ele consegue sempre ter efetividade. Portanto, ele vai tentar entender qual é o melhor caminho e vai seguir aquele lá. É aquele, ele testou e viu que é aquele lá. Ou ele pode ser mais sofisticado ainda, ele pode entender que para o público masculino aquele caminho funciona, para o feminino outro. Ou aquele caminho funciona mais à noite, funciona mais durante a semana. Enfim, aí depende mesmo do nível de sofisticação do robô. É claro que esses chatbots hoje, eles estão muito em voga, mas eles estão ainda são embrionários, né? São soluções muito interessantes, mas é ainda um recurso embrionário. E é aquilo, você precisa de um esforço para trabalhar com um robô. O robô ele não vai executar tudo sozinho. Chega um momento em que o robô vai precisar de uma interação humana, ele vai ter que repassar aquele atendimento para um ser humano finalizar, né? Digamos que você tem uma situação diferente, um pedido que foi entregue errado, esse pedido aqui não é meu, o que eu faço? Quero falar com alguém. Quando você precisar de uma interação humana, o robô vai acionar o teu pessoal de atendimento e você vai ter que ter essa estrutura para poder dar vazão àquela demanda lá. Então o robô ele vai funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, mas chega um determinado momento que ele vai precisar da interação humana. A ideia do robô é fazer com que ele dê mais agilidade, ele consiga demonstrar mais robustez da tua empresa para o teu cliente, para o teu paciente, para o teu consumidor. Mas ele não vai conseguir responder tudo. E para isso você vai precisar de um pessoal de atendimento também. Então, além do investimento que você faz no robô, na configuração dele, na compra dele, no aluguel dele, você tem que ter um pessoal de atendimento. Para quando o robô tiver alguma situação que ele não consiga resolver, para que essa pessoa aí possa resolver. Tá? É uma situação muito interessante, verifique os custos, se vale a pena, se não vale, tente balizar aí qual é o investimento que tem que ser feito, quanto é aquilo que você espera de retorno, e contrate ou não contrate o robô. É uma solução interessante e em muitos casos vale a pena, tá bom? Se você quiser mais dicas aí, assina aqui este canal, visita lá no meu site thiagoordini.com.br, se inscreve lá também. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!